Pessoal, meu nome é Fleidson Marlan e você está no canal da Batista Metanoia, uma igreja fiel e relevante. E nós estamos no quadro Metanoia Podcast, um quadro de entrevista cristã, onde nós trazemos algumas pessoas, amigos, convidados, para compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória cristã e nos inspirar através do que Deus tem feito na vida de cada um. Hoje está aqui conosco o pastor José Coelho, da Assembleia de Deus Missão, aqui de Barra do Tarraxil. Então, é um prazer tê-lo aqui, pastor. Seja muito bem-vindo e que essa conversa nossa venha inspirar pessoas que estão nos ouvindo. Pessoas com certeza vão se identificar com alguma coisa da nossa conversa aqui e Deus vai aplicar ao coração delas. E o senhor chegou aqui em 2021 e nós já estamos aqui no início de 2023. O senhor veio ali de Itabuna, na Bahia, a Barra do Tarraxil, e é uma grande mudança, né? Uma cidade grande, como Itabuna, para um povoado pequeno, como o nosso aqui, de Barra do Tarraxil, que não tem nem 10 mil pessoas. E eu queria que o senhor começasse falando, na sua conversa, como está sendo essa mudança, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou para adaptação, e o que isso tem contribuído para o seu ministério, o que o senhor tem aprendido nessa mudança de Itabuna à Barra do Tarraxil. Olá pessoal, boa tarde a todos, em especial aqui a Marlan, a Tony Bahia, que está gravando. Na verdade, a gente já estou caminhando aqui para 1 ano e 8 meses, aproximadamente, que estamos aqui. Hoje já está tudo mais fácil, né? Eu falei, já aproximadamente quase 2 anos. Logo no início a gente sofreu algumas dificuldades, como você mesmo acabou de falar, apesar de estarmos ainda na Bahia, a nossa Bahia é grande, e há essa diversidade, né, de cultura mesmo estando dentro da Bahia. Então é completamente diferente de Itabuna, onde fica aproximadamente quase 900 quilômetros daqui, então já é uma mudança grande acerca da cultura, né, o clima também, né, contribuiu muito para algumas dificuldades quando chegou aqui, porque o clima lá em Itabuna Sul é bem mais frio, então a gente chegou aqui e enfrentou uma temperatura muito mais elevada, como enfrentamos até hoje. É bem verdade que nós já nos adaptamos bastante. Então quando a gente chegou, a gente enfrentou essas dificuldades, né, no clima, na alimentação também, né, algumas dificuldades, e também assim, na cultura mesmo, né, como o povo servir a Deus, como cultuar ao Senhor Jesus Cristo, mas Deus tem nos dado graça, Deus vai nos dando habilidade, e hoje a gente já não enfrenta mais dificuldade, já está tudo sob controle. Hoje, na verdade, como você acabou de falar, Itabuna tem aproximadamente 200 mil habitantes, aqui não tem 10 mil habitantes aqui em Barra do Tarraxil, mas a gente já acostumou, eu e minha família já acostumou, e hoje, na verdade, eu já me sinto aqui da Barra do Tarraxil, já me acostumei com a temperatura, com a alimentação, com a cultura também do povo, né, dos irmãos aqui da região, a maneira de cultuar o Senhor, e nós já nos adaptamos. E, na verdade, eu acho que quando o obreiro vem, que sai da sua residência, né, da sua família, do seu lugar, da sua cultura, que vem para um outro lugar, onde encontra essa diversidade, essa cultura diferente, eu acho que a maior dificuldade seria, ou será, quando a gente quer mudar essa cultura. Ela fica mais fácil. Eu acho que é o óbvio, o obreiro se adaptar a essa cultura, vai ficando bem mais fácil. Então, foi o que eu tentei fazer, foi o que a gente tentou fazer, não querer mudar a cultura daqui de Barra do Tarraxil, porque não há possibilidade para isso, né? Mas nos adaptarmos à cultura daqui da região, que diga-se de passagem, que é uma cultura muito boa. Verdade. E o senhor ele veio ali de Itabuna, e como foi esse processo? Porque assim, tem pastores que ele está na igreja pastoreando, e somente naquela igreja. Ele passa 30, 40 anos naquela igreja. Mas o senhor não. O senhor já passou em diferentes igrejas, diferentes contextos. E assim, para o senhor vir para a Barra do Tarraxil, como foi esse processo? O pastor presidente entendeu que o senhor seria a pessoa mais adequada para o contexto de Barra do Tarraxil? Foi uma visão? Deus falou com o senhor? Como foi esse processo até o senhor entender, não, eu preciso estar ali, realmente Deus me quer ali, Deus tem algo comigo naquele lugar? Vale a pena aqui, Marlan, antes de tudo, esclarecer que talvez algumas pessoas que vão ouvir, assistir o podcast não tenham entendimento. Então eu faço questão de dizer o seguinte, aqui nós aqui da Assembleia de Deus da Barra do Tarraxil, nós fazemos parte da Assembleia de Deus de Rodelas, né? Nós estamos aqui no distrito de Chorrochó, mas a igreja pertence a Rodelas. Campo de Rodelas. Do Campo de Rodelas, onde tem um pastor presidente, que é o pastor Rosilúcio, né?
Então eu sou aqui um pastor local daqui da congregação, mas o pastor presidente do campo é o pastor Jesus que reside em Rodelas. Então eu sou ligado também a Rodelas. E nós congregávamos em Itabuna, lá no outro campo, né, com o pastor Carlito. Lá nós já tivemos oportunidades também de dirigir outras congregações. Vale a pena dizer que esse pastor Jesus que eu citei, que hoje é presidente do campo de Rodelas, ele já foi também vice-presidente do campo lá em Itabuna, que foi onde eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer, de congregar junto. Tive a oportunidade de ser o seu superintendente adjunto na congregação lá em Itabuna, né, onde ele dirigiu, a saber, a congregação do Califórnia. Eu fiquei 4 anos sendo adjunto dele, e lá nós tivemos a oportunidade de, além de fazermos a obra de Deus, estabelecemos ali um laço de amizade muito, né, muito bom até aqui, graças a Deus. Então, a partir daí, eu fiquei dirigindo congregação lá em Itabuna, não muitas, eu dirigi 2 congregações lá em Itabuna, congregação de Nova Califórnia, de Maria Pinheiro, e nesse momento que eu estava dirigindo as congregações, o pastor Jesus veio aqui para Rodelas. Então, devido ao nosso conhecimento, né, de fazer a obra de Deus junto, a nossa boa amizade também, confiança que adquirimos entre nós, depois que ele estava aqui há uns 2 anos, então surgiu a necessidade de um obreiro aqui em Barra do Tartil, né? E aí ele me convidou então para eu vir dirigir aqui a congregação de Barra do Tartil. E aí nós estivemos orando, não foi assim no estalar de dedo, ele me convida hoje e eu vim amanhã, eu com minha família, e também o pastor Osy Lúcio, nós passamos aí, eu acho que cerca de 1 ano e meio a 2 anos, né, conversando, acertando as coisas e orando a Deus, né? Aguardando a resposta de Deus, uma direção de Deus. Depois desse longo período de conversa e de oração, né, Deus colocou no meu coração o desejo de estar aqui. Eu senti que era da vontade de Deus eu estar aqui, eu senti que tinha algo de Deus para eu fazer aqui, embora eu dirigindo a congregação lá em Itabuna. Eu conversei com o meu pastor presidente, Carlito Fiel, né, a situação, ele me aconselhou, e debaixo dessas orações, né, debaixo da bênção de Deus, nós nos decidimos a vir fazer a obra de Deus aqui em Barra do Tartil, já que o pastor daqui, pastor Lúcio, detectava uma necessidade, e também qualquer obreiro, é bom para o obreiro, acho que qualquer obreiro quer ter novas experiências, né? Verdade. Então seria uma oportunidade de ter novas experiências na obra de Deus, e que está sendo muito gratificante para a gente. É importante, o senhor falou, né, do confiança, e também do pastor presidente conhecer aquele grupo de pastores que está ali com ele no ministério, e ele vê a necessidade de cada congregação e vê as habilidades de cada pastor e dizer, não, esse pastor ele dá certo aqui, pela habilidade que ele tem, não só pela confiança, mas pelo que Deus tem feito na vida dele, ele vai chegar naquela congregação e Deus vai usar ele naquilo que aquela congregação está precisando nesse exato momento. Então, acho que isso é importante de um pastor presidente, conhecer os seus pastores, os presbíteros, para saber colocar ele em cada situação, para que Deus possa continuar abençoando. Mais uma vez, nós conversamos aí, e o senhor falou que teve uma congregação que o senhor fez parte, eu não sei se foi como dirigente ou como membro, que era um pouco perigoso, não é? O senhor estava ali numa certa comunidade, tem uma igreja, onde o senhor tinha que subir, descer, e tinha ali um certo perigo, porque tinha algumas pessoas ali que, além de ser pessoas que não eram cristãs, eram envolvidas também com outras coisas, e aí o senhor tinha um certo medo, não sei se foi na Califórnia ou foi em outro lugar. Eu queria que o senhor contasse um pouco aí desse contexto, como foi que o senhor chegou ali, nessa congregação, qual era ali a situação, o porquê o senhor disse que algumas vezes teve alguns momentos assim que deu um frio na barriga, e eu queria que o senhor abordasse um pouco aí sobre isso. Na verdade, todas as 2 congregações que nós dirigimos tinham essas dificuldades. Tanto a congregação da Nova Califórnia, como a congregação do Maria Pinheiro, enfrentamos essas dificuldades. Eu acho que quando eu conversei com você, não sei se você lembra, eu ressaltei que, apesar dessas dificuldades que enfrentamos no bairro, Jesus Cristo guardou as nossas vidas ali, durante o tempo que passamos nessa congregação. Eu também, inclusive, quando eu saí dessas congregações, fiz questão de agradecer à sociedade, né, os moradores, na sociedade não, a comunidade deste bairro, onde nós congregamos. Eu fiz questão de agradecer a comunidade, porque apesar dessas dificuldades que você já citou, nós somos muito bem recebidos, nós somos muito bem respeitados. Quando eu cito assim, algumas dificuldades do bairro, como você acabou de citar, vale a pena ressaltar aqui que as pessoas respeitam muito o Evangelho, as pessoas respeitam muito os cristãos.
Então, apesar desse bairro ser difícil, fazer dificuldades, eu com minha família não tínhamos dificuldades. Qualquer hora do dia, da noite, nós subíamos lá, eu falo subir que era um lugar alto, né? Nós subíamos, entrava de noite, de carro, de moto, de pé, fizemos algo do seu trabalho de evangelismo, visitando as pessoas. Então, as pessoas sempre nos respeitou, né? Eu acho que nem só lá, mas em todo lugar, né? Essas pessoas terminam respeitando os obreiros, os crentes, né? Então, assim, a gente enfrentou essa dificuldade, porque o bairro oferecia essas dificuldades. Entretanto, nós fomos bem respeitados e ali, quando eu saí, eu fiz questão de agradecer a Deus e à comunidade pelo respeito, pelo carinho que tivemos conosco, mas eu já sabia também que quando estávamos ali era Deus preparando a gente para algo melhor, algo que eu estou vivenciando hoje. E para as pessoas entenderem melhor, quais eram essas dificuldades que a cultura, aquele bairro trazia, assim, pessoas envolvidas com droga, com alcoolismo, com alguma certa coisa que às vezes intimida quem está chegando por não conhecer, porque com certeza o senhor hoje fala de um respeito que a comunidade tinha, mas com certeza quando o senhor chegou, sem conhecer essa comunidade, causou um certo impacto, um certo espanto, que depois o senhor foi ali pegando amizade com as pessoas. Mas quais essas dificuldades para o pessoal que está nos ouvindo entender melhor assim aquela cultura que aquela igreja estava inserida? Essa dificuldade, Marlon, é uma dificuldade própria do bairro, né? Com a maioria desses bairros que, infelizmente, é mais abandonado, talvez, pelo poder público, alguma atenção, né, para as pessoas. Essas pessoas deste bairro, por falta, talvez, de alguma situação, né, como eu falei, talvez um olhar pelo poder público para dar um apoio a essas pessoas terminam, por falta de opção, muitas das vezes, terminam se enveredando por caminhos meio inadequados, digamos assim, né, um caminho que não é bom, né? Onde as pessoas terminam se envolvendo no mundo das drogas, o alcoolismo, a falta mesmo também de uma atenção, uma assistência familiar. Então as pessoas, por falta de opção nesses bairros, terminam desde cedo, né, se enveredando por um caminho desse aí. E aí o que acontece? Quando a gente chega, né, para os moradores, se você chegar lá, os moradores de lá, não reclamam de nada, porque estão acostumados, são de lá. Então a questão da gente, o susto da gente mais é porque a gente vai de fora. Como eu falei, todo mundo chega de fora, fica meio assustado. Tanto que passa o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a gente já fica à vontade também. Quando eu saí desses bairros lá, eu já me sentia como daquele bairro. Então, o susto logo é no início, porque você vai entrar num lugar que você não conhece as pessoas, e as próprias pessoas de lá também, enquanto não conhecem você, ficam meio assustados. Tipo assim, quem é esse pastor? Quem é esse rapaz que está chegando aqui? Quem é essa família? Quem são eles? Tem um certo receio. Um certo receio. Quem está chegando. Então, tipo, que fica assim, um receio da parte da gente, que não conhece quem mora lá, e um receio dos moradores de lá também, que vai receber uma pessoa que é pastor, que não sabe como é que é. E é interessante o senhor falando dessas dificuldades. Eu mesmo passei por uma dificuldade, assim, eu não era pastor na época, nem dirigente, era apenas um membro. E nossa igreja em Paulo Afonso, ela saiu do centro e foi para um bairro um pouco perigoso. Então não sabia, e quando eu fui, eu via pessoas armadas, pessoas já foram ao culto armadas, arma branca, arma de fogo, e ali causava um certo medo, porque até então era novo, eu tinha aproximadamente 18 anos de idade, mas ao mesmo tempo você olhava para o dirigente da igreja, você olhava para os irmãos que estavam ali, e eles diziam, nós não vamos sair daqui, nós não vamos voltar para o centro. Essa comunidade precisa do evangelho, essa comunidade precisa entender quem é Jesus e o que Jesus fez por eles. E a gente continuou ali, vidas foram se rendendo, vidas foram sendo transformadas. Então acho que o trabalho pastoral, o trabalho de quem está à frente de uma obra, seja ela uma igreja local pequena, seja uma igreja local grande, e principalmente essas comunidades mais pobres, menos vistas pelo poder público, pessoas que se envolvem com droga, alcoolismo. Sabe, quando você vê essas pessoas sendo transformadas, quando você vê essas pessoas sendo alcançadas pelo evangelho, eu acho que não tem nada que pague. Eu acho que todas as dificuldades ali são supridas, você consegue ver o que Deus está fazendo através de você. Então eu acho que isso é muito importante. Talvez alguns pastores que estejam passando por isso, em certas localidades, que tragam essas dificuldades, e o meu conselho é que vocês suportem e com amor pregue o evangelho, entenda que Jesus quer alcançar essas pessoas, Jesus morreu por essas pessoas. E hoje o senhor está aqui na Barra do Tarraxil, eu queria que o senhor falasse um pouco quais são as suas expectativas para esse ano de 2023, o que é que o senhor tem projetado para esse ano de 2023 para a congregação local de Barra do Tarraxil, né? E o que é que o senhor tem visto aí que Deus quer fazer através do senhor e dos irmãos ali que estão com o senhor cooperando. Antes de responder diretamente, Marlon, aqui essa pergunta aqui,
eu vou voltar atrás um pouquinho, apontar sobre a questão dos bairros que eu passei, porque vale a pena dizer que o susto todo que a gente, quando chega nesse bairro, tem, não é de um ataque dos moradores contra a igreja ou contra os próprios moradores de bairro. Isso dificilmente isso quase não acontece. O perigo, o susto que a gente leva, é que às vezes existe o confronto entre facções. E aí a igreja fica no meio de fogo cruzado. Não é que vai ter um ataque. Eu mesmo não sou testemunha disso, de nunca ter existido um ataque à igreja. Nunca existiu lá. Então, assim, o susto dos irmãos, o perigo, o medo dos irmãos é da rivalidade, né? De um confronto entre uma facção e outra, e aí fica o cidadão, fica a igreja, fica a criança, fica a família no meio desse fogo cruzado. Então, esse era o nosso medo. Então, não era um ataque. Vale a pena ressaltar isso, né? Que não é um ataque contra a família, contra as pessoas e nem contra a igreja. Outra questão aqui, já respondo a sua resposta, quando eu falei do poder público, não talvez dar tanta atenção para um bairro e a situação, e termina que pessoas entram por esse caminho. Aqui eu faço questão de dizer também o seguinte: nós, como igreja, também deixamos a desejar. Talvez muitas pessoas possam não concordar com isso, mas eu entendo que não só o poder público deveria olhar para esses bairros, mas nós também, como igreja do Senhor, como servo de Deus, como obreiro do Senhor, como pastores do Senhor, eu acho que deveria olhar com mais amor, com mais atenção, com mais carinho para esses bairros de maior necessidade e intensificar um trabalho de evangelismo, de oração e de uma ação social, de um apoio para essas pessoas. Talvez no futuro muito breve teria aí uma restauração positiva num bairro como esse. Tá certo? Voltando à pergunta que você me fez, o meu projeto e meus planos para aqui a Barra do Tachil nesse ano de 2023 são os melhores possíveis. Eu estou muito otimista. Nesses quase 12 anos que eu estou fazendo aqui, eu estou crendo que esse ano vai ser um ano de grande vitória que Deus vai nos dar aqui na Barra do Tachil. Nós estamos com a ideia de intensificar o trabalho de oração, né? De oração, orando a Deus. Agora nós temos um projeto de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Não é só pela igreja, nós estamos orando pela cidade de Barra do Tachil. Eu estou orando pelos moradores daqui da cidade, pelas igrejas da cidade, pelo prefeito da cidade, pelas autoridades, pelos poderes executivo, judiciário, legislativo, pelos comerciantes da cidade, enfim, orando por toda a cidade, porque eu estou acreditando que Deus vai fazer uma obra gloriosa, maravilhosa aqui na cidade de Barra do Tachil, uma cidade onde o índice de evangelho de cristãos ainda é muito pequeno, e nós estamos orando a Deus, intensificando o trabalho de evangelismo, né, de atenção às pessoas, porque eu tenho perspectiva que esse ano de 2023 vai ser um ano, para mim, eu já estou orando a Deus, que vai ser como um divisor de águas. Até aqui foi uma coisa, a partir daqui eu acho que a igreja, não só a Assembleia de Deus, mas o cristianismo, de uma forma geral, vai se expandir aqui em Barra do Tachil. Verdade, a gente está chegando, já caminhando para o final da nossa entrevista, pastor. Eu queria que o senhor desse dois conselhos para aqueles jovens que estão desejando, aspirando ao ministério, ser um dirigente de congregação, um futuro pastor de uma igreja local. O senhor hoje é um pastor mais experiente, com certeza, daquele pastor José Coelho, quando iniciou. Então, nessa caminhada, nessa trajetória, dirigindo congregações, também auxiliando pastores, quais seriam os dois conselhos principais que o senhor entende que o jovem que está aspirando ao ministério pastoral deveria se atentar, ou para contribuir para a vida dele, ou para não se perder no meio do caminho? Se eu falasse um pouco sobre isso. A primeira coisa, Marlan, e a todos que vai nos ouvir, eu quero deixar esse conselho aos jovens, para todo que aspira a essa carreira ministerial. A primeira coisa que deve fazer é se manter separado para Deus. A primeira coisa que deve fazer é se manter separado para Deus, se conduzir diante de Deus de uma forma digna, não é fácil, principalmente para os jovens no dia de hoje, né? Servir a Deus, mas não é impossível, porque eu aceitei Jesus com 18 anos de idade, iniciando a minha juventude, e as pessoas olhavam para mim e diziam que ia me dar uma semana, um mês, 2 meses para eu sair, porque eu tinha 18 anos de idade, e eu estou já com 27 anos na presença de Deus, hoje sendo um obreiro na casa do Senhor. E os passos que eu segui foi de procurar me separar para Deus, procurar estar buscando a presença de Deus, procurar entender também o que era que Deus tinha
para a minha vida, qual era o projeto, qual era o propósito de Deus para a minha vida. Quando eu entendi o propósito de Deus para Deus na minha vida, a partir daí eu entendi que havia uma necessidade de eu me separar, de eu estar buscando a Deus em oração, de eu estar... Pronto, essa é a palavra-chave. Você precisa consagrar a sua vida para Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é procurar sentar para ouvir, para aprender. Porque, como já se diz, as pessoas, quem não senta para aprender, nunca poderá se colocar de pé para ensinar. Eu estou aqui hoje, graças a Deus, apacentando um rebanho aqui em Barra do Tachio. Eu tenho orgulho de dizer que eu estou aqui hoje porque eu sentei um dia, e sento até hoje, para ouvir os meus líderes, os homens de Deus que Deus colocou diante de mim. Então eu sentei para ouvir, eu sentei para aprender, e sento até hoje. Faço questões aqui para a glória de Deus, sou aluno da Escola Dominical há 27 anos. E sou frequentador e aluno de culto de doutrina há 27 anos. Até hoje sou um pastor local de igreja, eu falei aqui em Barra do Tachio. Toda segunda-feira eu estou em Rodelas, justamente para ouvir a mensagem pastoral do meu pastor presidente. E isso é o que me faz eu estar aqui, né, sendo hoje um obreiro na casa do Senhor. Então, conselho para quem almeja aí, né, e tem esse chamado, esse desejo ardente, se consagrar. Duas palavras assim, né? É se consagrar diante de Deus e sentar para aprender. Espírito ensinável. Porque aí já não tenho dúvida que na hora certa Deus vai colocar de pé para ensinar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Isso é importante porque muitas pessoas, não só os jovens, mas também pessoas mais maduras, têm se perdido no orgulho. É verdade. Aprende alguma coisa e pensa que sabe mais do que os outros, pensa que descobriu algo que ninguém nunca viu e tem destruído muita gente, é a questão do orgulho. E muitas pessoas têm feito a obra de Deus sem estar com Deus, sem ter tempo com Deus, com oração, conhecer o Senhor. Tem feito muitas coisas, mas não tem estado consagrado ao Senhor. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria que o Senhor deixasse uma palavra, né? Deixasse uma palavra a respeito da contribuição que o Senhor tem feito no ministério do Senhor. Por quê? Todo pastor, todo dirigente de congregação, ele faz de tudo um pouco, né? Ele incentiva o evangelismo, ele vai evangelizar, ele incentiva o estudo, ele traz uma doutrina, ele incentiva os irmãos a estar aconselhando uns aos outros, mas ele também aconselha. Mas qual é a maior contribuição do pastor José Coelho? As congregações, seu pastor, o que é que você ouviu assim, entendeu? Eu faço muitas coisas aqui no ministério, mas tem algo que é a minha paixão. Tem algo que, quando eu faço, Deus opera através de mim e eu me sinto bem, confortável em fazer isso, porque eu entendo que Deus me chamou para isso. E depois que o Senhor fizesse isso, me dissesse isso, o Senhor deixasse uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo. Pessoas evangélicas e também aquelas pessoas que ainda não são evangélicas. Marlan, como você mesmo falou, é tantas coisas que o obreiro quer fazer, que queria fazer, tanta coisa que está no coração do obreiro para fazer e a gente não consegue fazer. E eu até falei outro dia na igreja que às vezes o obreiro passa um tempo na igreja e depois as pessoas falam, mas o obreiro não tem projeto. Todo obreiro tem projeto. Às vezes não consegue desenvolver o projeto, porque às vezes executar o projeto, porque às vezes também falta apoio, mão de obra. Isso não é só aqui, em todos os lugares, né? Mas também eu compreendo que o obreiro faz tudo. Cada obreiro tem a sua parcela de colaboração, de contribuição no reino de Deus. Então, os obreiros que vieram antes de mim aqui na Barra do Tachio deram a sua colaboração, a sua contribuição, e eu já estou dando a minha, e enquanto eu estiver aqui, eu pretendo doar-me o máximo que eu puder para colaborar com a obra de Deus aqui em Barra do Tachio, mas se eu não vou fazer tudo, né, depois de mim, Deus vai trazer outro para fazer, né, concluir, digamos assim, né, dar também a sua parcela de contribuição. Mas eu quero pontuar aqui uma coisa que eu estou lutando para fazer, e eu acho que eu já consegui fazer um pouco, e daqui até eu sair eu vou conseguir fazer, é porque quando eu cheguei na Barra do Tachio, eu cheguei praticamente no final da pandemia, ainda estava na pandemia, então toda a igreja sofreu com a pandemia, todo mundo sofreu com a pandemia, a questão de ficar em casa. Então muitos irmãos no período da pandemia ficou desanimado, desmotivado, de maneira que quando passou a pandemia, ficou alguns irmãos ainda sem vir para a igreja, devido a quase um ano sem cultuar. Então
alguns irmãos caíram, né, no desânimo, né, na desmotivação. Precisava de alguém. Precisava de alguém, talvez uma palavra amiga, um aconselhamento, um acompanhamento. Aí o senhor focou nisso. Quando eu cheguei aqui, eu achei que isso era o mais importante e eu foquei nisso. Eu falei, até assim, tanta coisa que fazer, não adianta eu querer partir para evangelizar, querer ganhar almas, primeiro que eu sozinho não vou conseguir. Então, o rebanho está espalhado. Então eu vi que a prioridade seria eu arrebanhar o povo, ajudar, né? Isso eu já entendo, que não 100%, mas a gente já conseguiu, porque os irmãos já estão congregando, os irmãos estão alegres, os irmãos estão felizes, dando glória a Deus, cada um tem suas dificuldades, mas os irmãos já estão felizes, motivados, que não era há 1 ano e 8 meses atrás. Então eu foquei nisso, em motivar esses irmãos, trazer de volta a alegria para esse povo, né? A partir daí a gente começar a pensar em algo novo. Então, não sei até quando eu vou ficar aqui, eu ainda continuo focado nisso, porque a gente precisa, eu tenho muito a fazer. Então, se eu sair daqui hoje ou amanhã ou daqui a 2 meses, eu vou sair satisfeito, que eu já vejo um resultado positivo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar ainda focado nessa questão aí, né? De ainda ajudar mais irmãos, a gente motivar mais, para a partir daí, se Deus nos der tempo aqui, a gente partir para outra etapa. Mas eu foquei, ainda continuo focado nessa questão de trazer uma motivação, um ânimo novo a esses irmãos. E para todos aqui agora, para encerrar a minha participação, eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos, para obreiros, né, para as famílias, para os jovens, para a Barra do Tarraxio e para todos que vão nos ouvir, que Jesus Cristo é a nossa esperança. Que Jesus Cristo, sem Jesus Cristo a gente não consegue fazer nada. E o nosso maior alvo é Jesus Cristo. E a gente precisa estar focado nele. Porque tem um versículo na Bíblia, gente, que diz, né, em João, capítulo 15, 5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então ninguém pode fazer nada sem Jesus. Não é a igreja que faz, não é o pastor que faz, não é o crente que faz. A gente faz por intermédio de Jesus Cristo. Então, a minha palavra aqui é que nós devemos buscar a Deus, se apegar a Deus, se aproximar de Deus, nos enchermos de Deus, porque assim nós conseguiremos fazer uma grande obra aqui em Barra do Tarraxio, onde você estiver morando. Eu tenho certeza que não só eu, não só somos nós aqui da Barra, todo mundo tem essas dificuldades, mas Jesus Cristo nos garante vitória. Em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Então a palavra que eu deixo aqui para todos é que vamos buscar Deus. Faça desse ano de 2023, como eu falei, como eu fiz para mim, como um divisor de água para a sua vida. Que até aqui a sua vida, quem sabe, foi uma, mas que a partir de agora as coisas vão ser ainda melhor, porque Jesus Cristo nos garante vitória. Então que Deus abençoe a todos. Essa é a minha palavra a todos que vai ouvir esse podcast. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério. Foi muito bom esse bate-papo. Espero ter outros aí mais para frente, para a gente continuar contando aí um pouco mais da sua história. Eu que agradeço a você, Marlan, a Tony Bahia, a TV, né? Tony Bahia Notícias, que desde quando eu cheguei aqui, eu fui recebido. No dia que eu cheguei aqui, eu já recebi a TV Tony Bahia aqui na minha porta, para a gente, né? Para a gente gravar alguma entrevista, esteve presente, né? Na minha posse. Então aqui eu tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pelo Tony Bahia, pela vida da TV Tony Bahia Notícias, que tem sido um canal de bênção, né, para a minha vida e de todos aqueles que seguem nesse canal no YouTube. Que Deus abençoe, é uma satisfação grande, enorme, né? Por ser aqui, eu sinto muita saudade de vocês. Deus abençoe. Pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e deixa Deus fazer na sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e comenta aí, porque esses comentários ajudam o YouTube a divulgar para outras pessoas. Valeu, galera. Que Deus abençoe.